Continuação da correção. Exercício 7. Sabendo que o coeficiente de solubilidade do sulfato de magnésio é 38 gramas de MgSO4 para 100 gramas de H2O a 20 graus Celsius, qual a massa de soluto que pode ser dissolvida em 450 gramas de água a 20 graus? Então, é um exercício típico de regra de 3, ele te dá o coeficiente de solubilidade e faz uma pergunta em cima desses dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é copiar o coeficiente de solubilidade para montar a nossa regra de 3. Então, questão 7, eu copio o coeficiente de solubilidade, 38 gramas do MgSO4, eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Esse é o coeficiente de solubilidade. Segunda linha da minha regra de 3, eu leio a pergunta para saber onde eu coloco o X. Qual a massa de soluto? Quem é o soluto? Solvente é a água e o que tiver dissolvido na água é o soluto. Então, o soluto nesse exercício é o sulfato de magnésio. Então, qual a massa de soluto? Não sei, X, que pode ser dissolvida em 450 gramas de água, água debaixo de água. Montei minha regra de 3, multiplica cruzado com o X primeiro, que fica mais fácil. 100 vezes X, 100x. 38 vezes 450, 17.100. Passa o 100 dividindo, 17.100 dividido por 100, corta os dois zeros, x igual a 171 gramas. Letra A. Então, questão 7, alternativa A. Questão 8, ele coloca um gráfico. Deixa eu apagar aqui para colocar o gráfico, então. Questão 8. Na questão 8 ele fala assim, ó. De acordo com o gráfico, responda. Qual a massa de solvente? Então, agora ele está perguntando a massa de solvente é a massa de água. Necessária para dissolver 120 gramas de B a 40 graus. Então, vamos olhar o ponto B. Ponto B no gráfico está aqui. Aqui é a temperatura, 40 graus Celsius. E do lado de cá é o coeficiente de solubilidade. Olhando no gráfico, esse valor aí é 30 gramas para 100 gramas de água. Então, a diferença do exercício 7 para o exercício 8, o 7 ele já te deu no enunciado o coeficiente de solubilidade pronto. No 8 ele te deu o gráfico para você olhar. Então, a 40 graus, qual que é o coeficiente de solubilidade de B? 30 gramas para 100 de água. Então, eu venho aqui, regra de 3, 30 gramas de B, eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Isso eu tirei do gráfico, né? Porque ele falou a 40 graus... eu dissolvo 30 gramas do B em 100 de água, coeficiente de solubilidade. Agora a pergunta, para a gente saber onde põe o X. Qual a massa de solvente? Solvente é a água. X, não sei. Necessária para dissolver 120 gramas de B. De 30 para 120, 4 vezes mais, né? Então, é 4 vezes mais a massa da água. Ou multiplica cruzado, faz a regra de 3,
30 vezes x, 30x. 120 vezes 100, acrescenta 2 zeros. X igual, então, 12.000 dividido por 30. Que vai dar 400 gramas de água. 400 gramas de água, letra D de dado. Ok? E o exercício 9. O 9, ele dá uma tabela. Então, olha, ele pode falar o coeficiente de solubilidade direto no enunciado, pode te dar um gráfico para você tirar o coeficiente de solubilidade do gráfico, ou pode dar uma tabela. No caso, no exercício 9, ele te deu uma tabela contendo o coeficiente de solubilidade do KNO3 em várias temperaturas. Aí a tabela tem 0, 10, 20, 30 até 100 graus Celsius. E em cada temperatura você tem um coeficiente de solubilidade do KNO3 diferente. Então ele fala assim no exercício 9. A quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida numa quantidade padrão de solvente é denominada coeficiente de solubilidade. Os valores dos coeficientes de solubilidade em gramas de KNO3 por 100 gramas de água, que é o nitrato de potássio, em função da temperatura, são mostrados na tabela. Considerando-se os dados disponíveis na tabela, a quantidade mínima de água a 30 graus necessária para dissolver totalmente 6,87 gramas de KNO3 será de... Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Exercício 9. Qual o valor que você vai buscar na tabela? O valor da temperatura que ele cita na pergunta. Então, considerando-se os dados disponíveis na tabela, a quantidade mínima de água a 30 graus, então a sua referência é 30 graus. Olhe lá na tabela, a 30 graus, qual que é o coeficiente de solubilidade? 45,8 gramas do KNO3, eu consigo dissolver em 100 gramas de água. De onde eu tirei esse valor? Da tabela. Olhei em 30 graus Celsius, que é a pergunta dele. Se você olhar na tabela aí, a 30 graus, eu consigo dissolver 45,8 do KNO3 em 100 gramas de água. Agora vem a pergunta. Qual a quantidade mínima de água? Qual a quantidade de água? Não sei. X. Necessária para dissolver 6,87 gramas do KNO3. Então, a pergunta é a linha de baixo. Montei a regra de 3, agora multiplica cruzado com o x primeiro. 45,8 vezes x, 45,8x. 6,87 vezes 100 dá 687. Passa dividindo, 687 dividido por 45,8, esse x aqui vai dar 15 gramas. Alternativa letra A. Então, 15 gramas é a resposta do exercício 9.